Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 3 de maio de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? A nossa jornada ascensional desse ano maravilhoso de 2024. Hoje é dia 3 de maio de 2024, né? Sexta-feira, e nós começamos o nosso vídeo com a lição do dia. Essa lição maravilhosa que nos lembra de que temos que desenvolver a virtude da gratidão e do reconhecimento por todas as dádivas que temos em nossas vidas, tá? Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Hoje seremos gratos. Chegamos a atalhos mais suaves e a estradas mais planas. Não pensamos em voltar atrás e não há nenhuma resistência implacável à verdade. Um pouco de indecisão permanece, algumas pequenas objeções e um pouco de hesitação, mas podes muito bem ser grato pelos teus ganhos, que são muito maiores do que reconheces. Agora, um dia dedicado à gratidão acrescentará o benefício de algum discernimento acerca da real extensão de tudo o que tens ganho, das dádivas que tens recebido. Fica contente hoje em gratidão amorosa. O teu Pai não te abandonou a ti mesmo, nem te deixou a vagar sozinho no escuro. Ser grato por ele te ter salvo do ser que pensaste ter feito para ocupar o seu lugar e o da criação. Hoje, dá-lhes graças. Ou melhor dizendo, hoje dá-lhe graças, dar graças ao Senhor, né? Dá-lhe graças por ele não ter te abandonado e pelo seu amor permanecer para sempre brilhando sobre ti, para sempre imutável. Dá-lhe graças também por seres imutável, pois o filho que ele ama é tão imutável quanto ele próprio. Ser grato por estares salvo. Fica contente por teres uma função a ser cumprida na salvação. Ser grato por teu valor transcender em muito as tuas parcas dádivas e os teus julgamentos mesquinhos sobre aquele que Deus estabeleceu como seu filho. Hoje, em gratidão, elevamos os nossos corações acima do desespero e erguemos os nossos olhos agradecidos, que não olham mais para baixo, para o pó. Hoje entoamos a canção de agradecimento em honra ao ser que, segundo a vontade de Deus, é a nossa verdadeira identidade nele. Hoje sorrimos para todos aqueles que vemos e caminhamos com passos leves ao fazermos o que nos foi designado fazer. Não vamos sozinhos e damos graças porque na nossa solidão um amigo veio para nos falar do Verbo Salvador de Deus. E agradecemos a ti por tê-lo ouvido. O Verbo de Deus não tem som se não for ouvido. Ao agradeceres a ele, os agradecimentos são teus também. Uma mensagem que não é ouvida não salvará o mundo, por mais poderosa que seja a voz que a diz, por mais amorosa que a mensagem possa ser. Graças sejam dadas a ti que ouviste, pois vens a ser o mensageiro que traz consigo a sua voz e a deixa ecoar por todo o mundo. Hoje recebe os agradecimentos de Deus ao dar graças a Ele, pois Ele quer te oferecer os agradecimentos que tu lhe dás, já que Ele recebe com amorosa gratidão as tuas dádivas e as devolve 1000 vezes, 100.000 vezes maiores do que quando foram dadas. Ele abençoará as tuas dádivas compartilhando-as contigo, e assim elas crescem em poder e força, até que encham o mundo com contentamento e gratidão. Recebe o seu agradecimento e oferece-lhe o teu durante 15 minutos 2 vezes hoje, e compreenderás a quem ofereces a tua gratidão
e a quem ele agradece quando estás lhe agradecendo. Essa santa meia hora dada a ele te será devolvida na proporção de anos para cada segundo, e poder para salvar o mundo com rapidez aumentada de muitas eras, graças ao teu agradecimento a ele, ao Pai. Recebe os teus agradecimentos e compreenderás o quão amorosamente ele te guarda na sua mente, quão profundo e ilimitado é o seu cuidado para contigo, quão perfeita é a sua gratidão a ti. Lembra-te de pensar nele a cada hora e dá-lhe graças por tudo o que ele deu ao seu filho, para que ele possa erguer-se acima do mundo, lembrando-se do seu Pai e do seu ser. Agradeço ao Pai por suas dádivas para mim, né? Então hoje nós vamos falar de um dos vértices aí daquilo que eu costumo chamar de tríade santa, né? O que vem a ser a tríade ímpia? Pecado no passado, culpa no presente, medo do futuro. O que vem a ser a tríade santa? A aceitação do passado como foi, o perdão no momento presente e a gratidão por tudo que me aconteceu, né? Muito bem. Então é isso aí, gente. Hoje a gente tem um texto aqui bem longo para ler do nosso livro-texto, do Allen Watson e do Robert Perry. Um texto muito bonito, bem longo, vamos ficar só com ele. E depois que eu terminar de ler esse texto, eu vou contar para vocês algumas coisas que me aconteceram aí que eu acabei não contando ontem, tá? Então, o propósito dessa lição 123, dia 3 de maio, agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. O propósito da lição, o livro de exercícios está assumindo que você tenha feito algum progresso real na sua jornada em direção a Deus. Com o resultado, como resultado, né, a sua jornada agora será mais suave, porque muita da sua resistência já cedeu. Hoje o dia é para ser devotado a darmos graças por esses ganhos. Você ainda não tem consciência da sua total extensão. Apenas ao dar graças por essas dádivas, você apreciará o quão grandiosas elas realmente são, tá bom? E isso é muito bonito. Depois ele fala aqui um outro negócio, mas eu vou inverter a leitura, vou ler o comentário primeiro, tá? Então, Deus vai pegar a nossa ação de graças, vai multiplicar por centenas e milhares de vezes e retorná-las de volta para nós como imensuráveis agradecimentos. E essa multiplicação, né, da sua dádiva dará a ela um poder incrementadamente vasto para salvar você e salvar o mundo. Cada segundo que você der a Deus será retornado para você sob a forma de anos de progresso, possibilitando que você economize, né, digamos assim, retire, né, economize anos aí, na verdade ele nem diz anos, ele diz eras, economizando aí eras na sua jornada de volta para casa. E isso é uma clara referência do curso a respeito da reencarnação, né? A respeito do tempo que nós passamos aqui nessa Matrix, nesse metaverso, uma referência clara a respeito da reencarnação, como aquela dos 50 princípios dos milagres, né? Onde ele fala claramente sobre economizarmos tempo, né? Se a nossa vida dura, sei lá, 70, 80 anos, como é que poderemos economizar eras? Né? Somente se a reencarnação for uma concepção, for um conceito verdadeiro, né? E é disso que ele está falando aqui. Então você que, como eu, não quer mais ficar aqui preso nessa roda de samsara, pratique as suas lições da melhor forma que for possível para você, tá bom? Então, muito bem, vamos lá. Comentário.
A lição de hoje me faz refletir sobre todas as dádivas de meu pai para mim, pessoalmente. Eu penso que essa é a intenção para cada um de nós, né? Para que cada um de nós faça isso. Tal como se fosse um dia para você contar as suas bênçãos. Então, venha comigo e compartilhe algumas das minhas reflexões pessoais à medida em que eu partilho algumas das minhas reflexões pessoais com você e tome-as como inspirações para fazer o mesmo, para que você possa fazer o mesmo, né? Eu penso que eu tenho estado numa jornada espiritual pela maior parte da minha vida. Talvez por toda a minha vida. Eu tenho a mesma sensação da minha vida. Eu acho que eu já nasci na minha jornada espiritual, porque eu me lembro de, em tenra idade, eu já refletindo a respeito do Criador. Eu posso me lembrar de alguns incidentes quando eu era um menino muito jovem, que pareciam dizer que a minha direção, quer dizer que a direção dessa minha vida já tinha sido configurada lá no meu passado. Eu escrevi um poema uma vez para a minha cuidadora, para a minha babá. E eu penso que foi no segundo ano, no momento em que eu estava no segundo ano. Eu posso ainda me lembrar das palavras. Então vem um poema. Obrigada, Senhor, pelo sol e pelos campos. Obrigado, Senhor, pelos arbustos e pelas árvores. Obrigada, ó Senhor, pelas coisas que nós comemos. Obrigada, ó Senhor. Obrigada, ó Senhor. Olha que bonitinho. Bonitinho, né? Vocês sabem que quando eu tinha 7 anos de idade, teve uma feira do livro no meu colégio. E eu escrevi 2 livros. E os 2 livros são altamente espirituais. E eu tenho esses 2 livros até hoje. Obviamente livrinhos fininhos, né? Mas são livros altamente espirituais. São impressionantes. Impressionantes. Eu tinha 7 anos de idade. Muito bem. Eu me lembro numa segunda-feira depois da escola. Compartilha comigo, tá? Se você foi também uma criança espiritual. Compartilha comigo nos comentários. Eu adoro ler os comentários de vocês. Ontem eu fiquei triste porque vocês comentaram pouco a lição de ontem. Acho que a lição de ontem foi muito dura, né? Foi uma lição forte, foi uma lição profunda, mas eu acho que foi dura, né? Vocês ficaram mudos. Eu até de noite eu pensei, gente, será que o YouTube tá com algum problema? Ninguém comentou até agora. Comentem a de ontem também, tá bom? Então, eu me lembro de uma segunda-feira, depois da escola, quando eu tinha cerca de 10 anos, me reunindo com 3 dos meus amigos à minha volta, numa esquina, e tentando explicar a eles por que eu estava tão impressionado com a lição da escola do domingo, que eu tinha escutado no dia anterior, né? Eu acho que... E era uma lição do livro de Eclesiastes, tá? Que eu vou ler para vocês aqui. Então, gente, é o Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, tá? Além de tudo, ainda é o 1, que é uma boa mensagem para nós, né? Faz o bem e reparte com os necessitados. Deus levará todos os homens a julgamento. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha isso, gente. Eu estava tão tocado pelo princípio envolvido de que aquilo que você dá, retorna para você, e que a nossa riqueza pode ser medida pelo quanto nós damos, em vez de ser medida pelo quanto nós adquirimos. E essa é uma mensagem que eu escutei novamente, muito claramente, muitos anos depois, em um curso em milagres. A minha professora amada, ela falava assim: quando eu dou, eu me lembro que eu tenho.
Quando eu dou, eu me lembro que eu tenho, né? Então é isso. Quanto mais você der, mais você vai lembrar de que você tem. Não um dar no sentido de barganha, não um dar esperando algo em troca, mas um dar, livremente. Dê aquilo que você tiver. Com certeza você é muito rico e ainda não sabe o quão rico você é, tá? Porque o ego, o sistema de pensamento do ego, ele continua trazendo para nós a ênfase daquilo que nos falta, daquilo que nós não temos. Porque ele é um sistema de separação, falta e limitação, tá? Eu tinha... Gente, isso aí me parece que ele está descrevendo a minha vida, tá? Isso aqui, tudo que eu vou ler para vocês é a minha vida. Eu tinha uma fome espiritual profunda e um desejo por Deus durante toda a minha infância. Embora eu tenha me desviado em outras direções por algum tempo, me metendo em alguns problemas por causa de furtos da... peraí. Por causa de... Peraí que essa palavra aqui... pequenas ações criminosas, né? Quando eu era jovem. Até mesmo problemas com a polícia. E ficando terrivelmente embaraçado ao ser pego, furtando uma loja, o proprietário de uma loja que tinha me oferecido um emprego de verão. Obviamente eu não consegui aquele emprego, né? Eu tive experiências das quais eu hoje poderia chamar de um instante santo. Diversas vezes. Eu também. Tive vários instantes santos na minha infância. Um senso de proximidade de Deus, ainda que eu não pudesse aparentemente encontrá-lo na maior parte do tempo. Quando eu tinha 16 anos, eu tive uma experiência de renascimento, entre aspas. E eu me tornei, pelos próximos 20 anos, um cristão fundamentalista, embora nunca firmemente alinhado com qualquer denominação religiosa. Alguma coisa me mantinha quebrando todos os moldes nos quais as pessoas tentavam me encaixar. Eu li os místicos, eu li os hereges, eu li também a Bíblia. Eu não queria que ninguém me desenhasse um mapa da Nova Jerusalém. Eu queria caminhar as suas ruas por mim mesmo. Eu passei anos num padrão religioso tipicamente ocidental, lutando contra o pecado. Assim como Jesus fala no curso, e ele diz na sua sentença. Dessa forma, é extremamente difícil alcançar a expiação. Quando eu me foco no pecado, na existência do pecado, na minha crença no pecado, em pagar os meus pecados e em saldar as minhas dívidas, será muito difícil para mim alcançar a expiação. Ao longo daqueles 22 anos, eu tinha fome por Deus. Eu ansiava por Deus. Ao longo de todos aqueles 22 anos, eu era infeliz a maior parte do tempo, desgostoso comigo mesmo. Durante todos aqueles 22 anos, eu imaginei se em algum momento eu conseguiria. Finalmente, ao final daqueles anos, eu desisti. Eu coloquei a minha Bíblia de lado e deixei ela juntar poeira. Eu decidi que o cristianismo era, para mim, uma rua sem saída. Eu me desesperei ao cruzar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Eu me desesperei com medo de nunca cruzar o Rio Jordão, entre aspas, e nunca conseguir entrar na Terra Prometida. Eu decidi
que eu apenas iria ter que aceitar a vida tal como ela era e aprender a viver com isso. E então, cerca de 6 anos se passaram. Eu ainda estava buscando alguma coisa, mas não mais buscando nada espiritual. Ou de qualquer forma, era isso que eu dizia a mim mesmo. Meu relacionamento com Deus estava num padrão de espera. E eu e Deus não estávamos conversando. Eu li psicologia. Eu fiz o treinamento do West. O West é o Esalen Institute, se eu não estou enganada, na Califórnia, famosíssimo. Eu fiz o treinamento do West. Eu li os livros do Zen e eu tentei meditar um pouco. Eu estudei a ciência da mente. Eu também aproveitei o mundo completamente de uma forma que eu nunca tinha permitido a mim mesmo fazer antes. Incluindo o fato de ter feito muito dinheiro, muito mais do que eu já tinha jamais feito na minha vida, ter tido grandes aventuras amorosas, né? Eu comecei a tomar consciência de que as coisas que falavam comigo na psicologia, na filosofia secular e nas religiões, nos escritos das religiões orientais, os quais eu estava estudando, eram todos exatamente as mesmas coisas que tinham falado realmente comigo no cristianismo. Que havia uma filosofia perene, assim como Aldous Huxley chamava, né? Aldous Huxley, o famoso escritor americano, acho que ele é americano, né? Admirável Mundo Novo, né? Que percorria, né? Perpassava tudo isso. Um núcleo central de verdades que todos aqueles que tinham conseguido nessa realização, independentemente do seu fundamento educacional religioso ou da falta de um fundamento religioso, pareciam concordar. Quanto mais isso ficava claro para mim, mais eu tomava consciência de que tudo isso eram coisas que eu de alguma maneira já sabia. Da mesma forma como ele diz, jogue o seu pão sobre as águas. Então, em janeiro de 1985, comigo eu acho que foi julho de 1998. Então, se você ainda não assistiu o meu vídeo, a minha história com o Curso em Milagres, ele é campeão aqui de visualizações no canal, assista. Vocês vão se divertir um bocado. É um vídeo de meia hora e vocês vão se divertir um bocado com eu contando a minha história, como um Curso em Milagres chegou na minha vida, né? Oh, meu Deus, muito obrigada. Né? Então, em janeiro de 1985, eu encontrei um Curso em Milagres. Desde então, eu tenho lido e estudado esses livros, assim como e praticado, né, o melhor que eu posso, o que esses livros dizem. E à medida em que eu olho para a minha vida no dia de hoje, eu posso ver que de alguma forma, ao longo da minha linha de vida, se passou uma grande mudança, né? Passou aí uma grande mudança subjacente. Eu me movi de uma certeza sombria de que eu nunca encontraria a felicidade verdadeira para uma convicção segura e estável de que eu realmente a encontrei. E eu posso dizer para vocês o mesmo, tá? Então, à medida em que eu leio as lições do dia de hoje, a lição do dia de hoje, um profundo senso de gratidão me toma, né? À medida em que eu leio o primeiro parágrafo, eu sinto que eu poderia, eu posso dizer que ele honestamente poderia se aplicar a mim muito bem. E aí vamos ler o primeiro parágrafo em português. Né, meus amores, que a gente merece. Hoje sejamos gratos, chegamos a atalhos mais suaves e a estradas mais planas. Não pensamos em voltar atrás e não há nenhuma resistência implacável à verdade. Um pouco de indecisão permanece, algumas pequenas objeções e um pouco de hesitação, mas podes muito bem ser grato pelos teus ganhos, que são muito maiores do que tu reconheces.
Eu também posso dizer a mesma coisa de mim. Alguns dias atrás, alguns dias no passado, em 1995, um amigo nosso, o Alan Green, ele faleceu aos 51 anos de idade. Ele era tetraplégico quando se moveu para Sedona. Sedona é uma cidade americana, tá? Tida como como é que eu vou dizer? Talvez uma das cidades mais espirituais que tem nos Estados Unidos, né? Não é muito longe do lugar onde eu estava no mês passado, né? Mas infelizmente não tive nem tempo nem recursos financeiros para ir lá em Sedona, né? Muito bem, mas Sedona é um lugar que o qual eu realmente não gostaria de morrer sem visitar. Então, ele se moveu para Sedona, porque o Alan mora em Sedona, tá? Por isso que ele está falando. Apenas um ano depois, para tomar, cerca de um ano depois, né? Cerca de um ano atrás, para tomar parte nas aulas, para participar das aulas de um curso em milagres e para apoiar os grupos do Círculo da Expiação. Já expliquei para vocês o que é o Círculo da Expiação, né? É a fundação do Robert Perry para a propagação dos ensinamentos de um curso em milagres. A similaridade da fundação para a paz interior. Foi o Círculo da Expiação que publicou a edição anotada da Helen Schucman, que é aquela que eu uso, aquela raiz que eu uso nas aulas ao vivo, né? Quando eu falo dos comentários para vocês, muitas vezes eu uso aquela edição. É a minha edição favorita, tá? Essa edição, ela não tem tradução em português e eu digo para vocês que eu não vejo jeito de eles fazerem uma tradução. Não acho que vão fazer. O nosso grupo de apoio se encontrava na casa de Alan, uma vez que ele estava quase que completamente imóvel. Ele só podia mover a sua cabeça e os seus ombros. E os ombros muito pouco, podia mover muito pouco. Nos últimos 2 anos, uma perna e uma mão tiveram que ser amputadas. E ele costumava dizer que ele estava deixando de lado a sua identificação com o seu corpo, pedaço por pedaço. Alan era um estudante de longo tempo do curso, um daqueles poucos que eu conheço que realmente conheceram a escriba Helen Schucman. E ele argumentou ele brigou com o curso durante um bom tempo, mas ele ele determinou a si mesmo que ele colocaria em prática tudo aquilo que era ensinado. Mesmo sob a adversidade, uma adversidade muito maior do que a maioria de nós pode imaginar, Alan manteve um incrível senso de humor e uma determinação alegre de curar a sua mente, independentemente do que estivesse ocorrendo com o seu corpo. Milagres aconteciam à volta dele regularmente e ele os tomou como uma consequência, né, do estudo do curso. No mês passado, quando ele estava tendo a sua vesícula removida, ele não tomou anestesia, porque não sentia a parte inferior do corpo. Mas uma enfermeira manteve como é que se diz? Um anteparo, né, durante a operação, para que ele não tivesse que observar a si mesmo sendo operado. E durante toda a operação, Alan estava conversando com a enfermeira a respeito de um curso em milagres. Olha que loucura, né? Na noite passada, 2 de maio de 1995, nós tivemos um encontro memorial por Alan. Um grande número de pessoas compareceu, e uma atrás da outra, e todas, né, compartilharam uma atrás da outra como Alan tinha tocado as vidas delas, incluindo
uma meia dúzia ou algo assim de cuidadores profissionais que tinham cuidado de Alan durante o último ano. Ficou evidente que a vida de Alan tinha impactado dezenas de pessoas. E eu estou seguro que quem ganhou que os ganhos dele, né, assim como as lições nos dizem, foram muito maiores do que ele tomou consciência. Eu sei que Alan não pensava sobre si mesmo como um estudante particularmente avançado. Ele lamentou até quase o final da sua vida sobre como ele era um aprendiz vagaroso. Ele frequentemente discutia com as suas cuidadoras e um ou dois deles se afastaram, né, com raiva. E então ele tinha as suas dúvidas. Mas a partir daquela evidência das pessoas, né, que foram na reunião e que o amavam, as pessoas que ele amava, ele avançou muito, muito mais do que ele pensava. Eu espero que isso também seja verdadeiro para mim. E eu acho que isso é verdadeiro para todos nós. Nós não podemos saber como, embora eu esteja certo de que em algum ponto nós iremos conhecer, né, todos os impactos positivos que tivemos na vida daqueles à nossa volta, com coisas talvez tão pequenas quanto um sorriso, um pequeno ato de ternura, ou um toque gentil e amoroso num momento certo. Talvez, como frequentemente acontecia com Alan, nada mais do que a nossa risada, talvez isso tenha sido nada mais do que a nossa risada ou termos feito alguém rir. Na última quinta-feira, quando o Alan estava no hospital, nós fizemos uma pausa na nossa noite, na nossa aula noturna de Um Curso em Milagres, e fizemos alguns minutos de silêncio por Alan. No dia seguinte, o dia antes de Alan morrer, um dos nossos estudantes ligou para ele no hospital e falou para ele contou para ele sobre o nosso instante de silêncio. E então Alan disse: teria sido mais apropriado se vocês tivessem feito alguns minutos de contar piadas, né? Que então hoje eu possa tomar um tempo para expressar a minha gratidão a Deus por todas as suas dádivas para mim. Eu agradeço a Deus por este curso que se tornou o meu caminho de volta para casa, certo, seguro. Eu agradeço a Deus pelo alívio de todos aqueles meus anos de desespero quieto. Eu agradeço a Deus porque quando eu me perdi, quando eu vaguei, Ele nunca me abandonou, nunca saiu de perto de mim. Eu sou tão grato pelo seu Espírito Santo dentro de mim, o meu guia e o meu professor, e por todos os amigos amorosos e acompanhantes nessa jornada. Deus me trouxe o meu jeito. Deus me trouxe o meu caminho. E eu sou tão grato por todos vocês e pela oportunidade que Deus me deu de compartilhar com vocês tudo isso. E receber tudo isso de vocês, receber de vocês o que vocês me devolvem. Eu agradeço a Deus porque eu estou começando a me lembrar do meu ser real. Eu agradeço a Deus por continuamente aumentar a minha segurança de que eu encontrarei o meu caminho, deixa eu ver aqui, o meu caminho ao longo do meu caminho de volta para casa. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, mas é um trocadilho aqui com o inglês, então eu posso ter traduzido equivocadamente. Mas eu acho que o que ele quis dizer eu agradeço a Deus por
constantemente aumentar a minha segurança de que eu encontrarei o meu caminho, de que eu encontrarei o meu caminho ao longo de todo o meu caminho de volta para casa, tá bom? Eu agradeço ao meu Pai pelas suas dádivas para mim. Eu agradeço ao meu Pai por todas as suas dádivas para mim. Eu acho que é isso. Agora eu fiquei meio preocupada aqui com a minha tradução. Deixa eu ver uma coisa. É isso, gente. Eu encontrarei o meu caminho ao longo do caminho de volta para casa, né? Ao longo dessa estrada aí, dessa estrada de volta para casa, eu vou encontrar o meu caminho. É disso que ele tá falando. Então, gente, bonito esse texto, né? Muito bonito esse texto, né? E queria contar pra vocês que ontem aconteceu uma coisa curiosa comigo. Ontem eu fui pra academia nadar e na hora que eu entrei na piscina, que eu tava na borda da piscina me preparando pra fazer a minha primeira chegada, eu tive um surto de gratidão. Foi muito bizarro, sabe? Ontem, de manhã. E aí eu não me contive. Eu tava na raia sozinha, o que é raro, né? Porque o sol tá bonito, os dias estão bonitos aqui no Rio. E então normalmente eu compartilho a raia com pelo menos mais uma pessoa. E aí eu tava na raia sozinha, então eu parei. Eu justapus as minhas mãos e eu agradeci a Deus. Agradeci aos meus antepassados, agradeci ao meu pai, agradeci à minha mãe, agradeci pelo sol, pela piscina, pelos amigos que estavam lá na aula de hidroginástica e nadando comigo. Eu agradeci muito e eu comecei a chorar. E aí eu fui nadar, nadei, né? E aí, ontem à noite aconteceu uma coisa maravilhosa comigo. Maravilhosa, assim, sem palavras para agradecer. A pessoa sabe de quem eu tô falando, né? Eu recebi uma dádiva, assim, imensa, assim, imensurável. E no dia anterior, vocês vão lembrar que eu já tinha, aconteceu uma outra coisa, assim, maravilhosa comigo também. Maravilhosa comigo. Eu ganhei uma coisa, assim, sabe? Então é isso, né? Hoje é o nosso dia de ação de graças, né? Hoje é o nosso dia de ação de graças. Hoje é o dia de fazermos as nossas listas de gratidão, né? Hoje é o dia de a gente observar como nós somos ricos, né? Hoje é o dia de a gente olhar para metade do copo cheia, né? Mas é o dia mesmo. Agradeço ao meu pai por suas dádivas para mim, né? Hoje é o dia pra gente agradecer porque temos saúde, porque temos internet, temos computador, temos celular, temos inteligência, agradecer muito, né? E a minha jornada com a minha vida espiritual é muito parecida com a jornada do Alan, né? E eu me lembro que em 2014 eu tinha começado a dar aula do curso na minha casa, porque a minha professora tinha parado, né? E aí eu comecei a juntar umas amigas na minha casa e eu comecei a ler o livro do Stefano Hélio Dana, o Escola dos Deuses, que mexeu muito comigo aquele livro. E eu já praticando, né, o curso e tal, e eu me lembro que o Escola dos Deuses, ele é um livro que ele fala que ele tem uma academia, né, de formação, né? E verdadeiramente tem. E eu fui ver se eu tinha como ir estudar nessa academia, como é que era, né? É tudo fora do país. É uma parte do ensinamento, eu acho que é em Londres, a outra parte é na Itália, não sei em que cidade, tem uma outra parte em outro lugar. Agora eu não me lembro. E eu vi que eu não podia ir, que eu tava muito velha, né? Que era para pessoas mais jovens. E aí eu falei assim, bom, também para você ir, você tem emprego, você tem que ter dinheiro, enfim, não dava, né? E aí eu me lembro que eu fiz uma prece, né? Eu falei para Deus assim, eu falei, bom, tudo que eu peço para você, você me dá, né? Então eu preciso dessa academia,
você tem que me levar para essa academia. Eu tô num ponto do meu desenvolvimento espiritual que eu preciso dessa academia. E exatamente um ano depois disso, eu encontrei o ensinamento da Seichonoye, né? E um pouco mais de um ano eu entrei, né? Eu tive um problema de saúde grave, né? Que eu já contei pra vocês, que eu primeiro fraturei o meu pé esquerdo, depois eu fraturei o meu pé direito. Eu fiquei em casa muito tempo, né? E foi isso. E então, eu nessa academia, que é a Seichonoye, eu consegui ter o ensinamento do curso de uma outra forma, que me trouxesse a possibilidade de ensinar de uma maneira mais didática, né? De passar para vocês de uma maneira que eu era incapaz antes, né? Eu tive uma compreensão muito grande. E aí eu comecei a ir para os retiros espirituais, eu fui fazer os módulos de estudo, eu fui fazer o ciclo da prosperidade. E aí eu entrei, né, que nem um pato, mas obviamente, sem ter abandonado o curso, né? Um minuto. Né? Então uma coisa que eu sempre quis, né, e esse foi o objetivo desse canal, quando eu resolvi abrir esse canal, quer dizer, eu resolvi nada, né? Eu recebi uma ordem, né? Foi trazer o ensinamento do curso para vocês de uma maneira muito prática, de uma maneira assim mais fácil e didática que eu pudesse conseguir, de uma maneira que você pudesse colocar o ensinamento do curso verdadeiramente na sua vida, no seu dia a dia. Porque o curso, ele tem um texto hermético. As lições são herméticas, né, em grande medida. Então eu falava assim, gente, tem tantos alunos que se desanimam porque não gostam dessa linguagem hermética. Para mim, nunca foi um incômodo. Muito pelo contrário, eu acho inclusive que eu gosto, né, disso, desse hermetismo de Jesus, desse texto rebuscado, né? E eu falei assim, mas eu vou fazer de um jeito que as pessoas possam curtir, possam entender, possam aprender, possam colocar em prática, né? E essa é a minha alegria. Essa é a minha dádiva para vocês. Essa é a minha dádiva para o Mestre Jesus. Essa é a minha dádiva para o nosso Deus Pai, né? E eu tô recebendo tantas coisas maravilhosas de volta de vocês, né? Tantas coisas, tanto carinho, tantas bênçãos, tanta alegria, né? E comecei a pedir as doações pelas lives no ano passado e tem algumas pessoas que estão me ajudando, né? E eu tenho muita gratidão por todas essas pessoas que me ajudam, né? Se você quiser fazer uma doação para mim hoje, a minha chave Pix é o JACKI, ponto final, Mariano, @ic de cachorro, LOU, D de dado.com, jack.mariano@icloud.com, né? E conheci tantas pessoas maravilhosas e estamos multiplicando aí esse ensinamento. E o mais legal é que eu recebo muitos comentários de pessoas falando, puxa, eu nunca consegui entender. E agora, assistindo os seus vídeos, eu estou entendendo tudo e eu estou conseguindo colocar em prática na minha vida. Puxa vida, eu nunca imaginei que o significado dessa lição fosse esse. Puxa vida, eu nunca imaginei que o significado dessa citação bíblica fosse esse. Ou eu nunca imaginei que essa citação bíblica tivesse invertida, né? Então é muito gratificante, né? E eu hoje, gente, eu só tenho que agradecer. A minha vida, nossa, eu não tenho aqui palavras para expressar a minha gratidão ao Criador, ao nosso Mestre Jesus, eu não tenho. São muitas dádivas na minha vida, né? E é o que eu digo para vocês, eu trabalho para eles, né? Então, assim, muitas vezes eu confesso a vocês que eu fico muito triste, porque às vezes eu termino uma live e 3 pessoas me ajudaram, né? Tem lá R$ 33 de Pix, né? E eu penso assim, puxa vida, né? Quantas pessoas assistem, as pessoas vêm aqui, as pessoas fazem perguntas, as pessoas não ajudam.
E aí a resposta que eu recebo deles é um invariável: você não está fazendo para eles, você está fazendo para mim. Faça. Faça. O que as pessoas fazem com o que recebem é a questão delas, não é uma questão sua, né? E aqui continuo eu fazendo. E se Deus quiser, no domingo a gente tem a live do item 5, do capítulo 5, item 6, eu acho. Acho que é isso, item 6, tá? E aí, pra gente finalizar, eu lembro a vocês da lição. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Hoje, faça uma lista, nem que seja uma lista mental, das coisas maravilhosas que você tem na sua vida, né? Ele falou de um homem que era tetraplégico e não perdeu a alegria, teve membros amputados, né? Nenhum de nós quer isso, né? Esse homem provavelmente ele tinha que se libertar muito ainda da crença dele, né, no pecado, que trouxe para ele talvez o pagamento das dívidas kármicas dele, né, sob essa forma de doença, essa forma tão rigorosa, né? E nós, o que nós temos nas nossas vidas? Tantas coisas estupendas pelas quais nós temos que agradecer. Nós enxergamos, nós caminhamos, temos emprego, podemos ajudar alguém, né? E faça também uma boa ação hoje para que essa dádiva possa retornar multiplicada. Lance o seu pão sobre as águas para que ele possa voltar para você. Então, meus queridos, minhas queridas, esta era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.